A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Pessoas imbecis têm uma retórica furiosa. Isto é, na hora de tentar convencer você de algo, não buscam convencer, buscam te derrotar, buscam te aterrorizar, gritam, impõem o pânico para ver se você, em vez de argumentar, recua. O grande arcebispo, Prêmio Nobel da Paz, na África do Sul, Pedro, que morou na África do Sul, se lembra, a África do Sul é o único lugar do mundo que tinha na mesma rua ali no Soweto, lembra? 2 Nobéis da Paz, porque morava na mesma rua o bispo Desmond Tutu e o Nelson Mandela. Nós não temos ainda um Nobel, poderemos ter, mas ali na África do Sul, na mesma rua, moravam 2 Nobéis, Nelson Mandela e Desmond Tutu. E Desmond Tutu, que morreu ano passado, ele dizia sempre que o pai dele o advertia, dizendo: filho, não eleve a voz, melhore teus argumentos. Não aumente a voz, melhore teus argumentos. E é interessante porque a pessoa medíocre, ela tem na imbecilidade uma forma de socorro. E uma pessoa imbecil não é aquela que tem menos escolaridade. Aliás, porque tem muita gente que tem muito mais escolaridade do que eu e me ultrapassa. E muita gente que tem menos escolaridade do que eu e me ultrapassa em várias coisas. Não é a escolaridade que avalia, mas é a capacidade de vivência refletida, de capacidade de aprendizado contínuo, mesmo que não seja pela escolaridade. Você conhece gente que não tem, às vezes, a tua formação escolar. Eu, por exemplo, tenho doutorado. Eu conheço dezenas de pessoas que são muito melhores do que eu. E conheço outras que não o são. A gente junta e cresce. Nem sempre é a escolaridade que mostra que alguém não é imbecil. Você pode ser imbecil com várias condições. Eu, uma vez, caí numa armadilha muito forte. Era uma palestra na cidade de Belo Horizonte, assemelhada a essa, que agora nós estamos aqui. E como aqui, ao final, era só uma reflexão, não haveria um debate, assim como aqui não haverá. E quando eu terminei a palestra, era um congresso de enfermagem. Havia 2.000 enfermeiras num congresso, e quando terminou, eu estava agradecendo e saindo, e antes que eu saísse de vez, uma enfermeira lá no meio falou: professor, falei: oi, o senhor pode responder uma pergunta antes de ir embora? Eu disse: claro. Ela falou, olha que pergunta difícil, ela falou: o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Difícil. Eu, filosofia, fiz uma volta, comecei a falar de Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras. Falei: eu vou pegar essa enfermeira, ela vai ver, ela ter me provocado. Fui dando uma volta, depois de uns 8 minutos eu virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela disse: eu quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Você já imaginou? Que sabedoria, que força de inteligência. Por isso a imbecilidade, ela é uma escolha protetiva. Pessoas que escolhem ser imbecis não são aquelas que escolhem ser ignorantes, porque há pessoas que são tornadas ignorantes e há pessoas que se escolhem como ignorantes, que negam a realidade, que não têm argumentação, que preferem a ameaça do que o diálogo. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível
mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Ficar tocado ou tocado porque pessoas estão sem socorro em alguns momentos. Ficar, absolutamente entristecido porque pessoas são vitimadas por um acidente, um terremoto, a fome. Isso importa, chama-se compaixão. Mas amar o próximo é que é mais difícil, que é a pessoa que está à tua volta, na tua cidade, no teu lugar, na tua circunstância. Por isso eu volto exatamente a essa ideia. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E uma alma se é pequena quando ela imagina que ela precisa ficar restrita, guardada dentro de si. 2020, um ano difícil. Várias pessoas que nós conhecíamos e que admiramos e admirávamos, elas partiram. Algumas delas o foram por conta do vírus e outras não. Um dos meus amigos, que esse ano faleceu, ele não faleceu de Covid, mas ele faleceu, uma pessoa com quem eu tenho até um livro junto, e nós fizemos muitas palestras na vida, conhecido por várias pessoas aqui, que foi Gilberto Dimenstein. Gilberto Dimenstein, uma pessoa especial no campo da comunicação, do jornalismo, e ele usava uma frase, uma ideia que eu queria trazer aqui de volta. Sempre eu me lembro dele numa situação como essa, e eu estou pegando a caneta até para dar um exemplo. Ele dizia que na vida, quando você vem andando com uma vela acesa nas mãos, e você encontra uma outra pessoa que está com uma vela apagada nas mãos, e você cede a chama da tua vela, as duas pessoas são beneficiadas. Olha que exemplo bom. Quando você vem andando, você está com uma vela acesa e a outra pessoa com uma vela apagada, você empresta, entre aspas, a chama da tua vela e você nada perde. Quando você cede a chama da vela que está contigo, ambos ficam mais iluminados. Afinal de contas, parte daquilo que é a partilha representa exatamente a nossa condição de nós iluminarmos mais a nossa trajetória. E uma das coisas é, juntas e juntos, sermos capazes do ainda dar. Uma pergunta que esse ano me fizeram muito no campo da atividade no rádio, na TV, em debates, é o fato de que, tendo uma duração longa para a nossa capacidade de paciência, esse momento pandêmico leva algumas pessoas a terem uma agonia muito grande e uma impaciência. E uma pergunta, na hora que se tinha algum tipo de debate nas atividades virtuais, era assim: professor, como se nós da área de filosofia tivéssemos um conhecimento sobre todas as coisas, mas a expressão era: professor, eu estou muito angustiada, eu estou muito impaciente, como é que eu faço para sair dessa angústia? Evidentemente que eu tenho meus limites no campo da filosofia em relação a isso. Há outras áreas do conhecimento que ofereceriam ferramentas muito mais apropriadas para que a pessoa deixe aquele estado de angústia, inclusive no campo dos fármacos. Não é a minha área. Mas eu dizia o seguinte, e o que eu vou dizer agora, acho que eu repeti dezenas de vezes esse ano, mas eu continuo insistindo. Eu dizia e digo ainda, a única saída para que a gente persista, vá buscar e, acima de tudo, não perca a vitalidade que a esperança carrega, é lembrar da frase estupenda de um filósofo norte-americano do início do século XIX, um homem chamado Ralph Waldo Emerson.
Ralph Waldo Emerson, que em filosofia nós chamamos diretamente de Emerson. Ele tem uma expressão que é fortíssima. Ele dizia: torna-te necessário a alguém.